Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. Olha, primeira pergunta pra vocês, pra você. Por que você tá aqui hoje? Por que você quer entrar no digital? Tá? Se pergunte isto. Por quê? Se você tiver um papelzinho e puder escrever por que você quer entrar no digital, então, então realmente se pergunte por que você quer entrar no digital. Tá bom? Esse barulhinho é do aquecedor, tem que ser. Eu não encontrei o meu fone, então vai ter que ser sem fone mesmo, tá tudo bem. E é isso. Agora eu preciso contar um pouquinho da minha história para que você saiba. Não é como tudo começou, porque como tudo começou faz muito tempo, né? Foi desde 2016. Então, entre idas e vindas ao digital, hoje eu fiquei. Graças a Deus. Então, assim, nesse caso, 2016, exatamente, cheguei aqui em 2016, vai fazer 9 anos esse ano, né, de 2026. Vai fazer 10 anos, né, na verdade, 10 anos. Mas ok. Em maio de 2024 eu comecei o Instagram, esse Instagram que alguns de vocês sabem qual é, né, aparecendo. Eu simplesmente gostaria de colocar duas afiliações que eu tinha, uma brasileira e uma daqui de Portugal, porque eram as que estavam dando certo e eu tava muito em muitas e então essas duas afiliações que estava dando certo, eu falei, vou focar nelas no Instagram, né, do meu pessoal, até porque até então nunca mais usei meu pessoal desde maio de 2024, nunca mais usei. Por quê? Porque primeiro o algoritmo é diferente, você tem que mesmo abrir um outro, a não ser dependendo do seu caso, pode ser que você não precise abrir um novo Instagram, mas sem aparecer você tem que abrir um outro Instagram, ponto. Pronto. Voltando aqui. Aí, no caso mesmo, acho que foi 2 dias, sério, foi 2 dias, pelo que eu me lembro mais ou menos. Apareceu uma brasileira falando de um produto americano e que, através dele, né, eu poderia fazer US$ 422 por cada venda. E eu falei, gente, é tudo que eu preciso, olhando também, olhando, claro, o produto em si, né, seja ele físico ou digital, nesse caso foi digital. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente sempre tem um pezinho puxado para as coisas dos Estados Unidos, né? Tudo bem. Resumidamente, comprei, né? Só que o método era americano, mas só tinha inglês e espanhol. Então, ok. Depois de praticamente. Foi menos de um mês, gente. Foi menos de um mês. Já saiu outro produto dentro deste produto, né? A partir desse produto, quer dizer, que tinha 6 idiomas. E dentro de mais ou menos esse um mês, o que acontece? As pessoas que. Era tão pouco tempo. As pessoas que estavam falando comigo ou eram brasileiros, né? Ou eram imigrantes, ou eram pessoas que falavam português e queriam o português, né? Só que o que acontece? Eu comprei inglês ou espanhol e falei, vou estudar no espanhol. Por quê? Porque eu simplesmente não queria mais voltar pro meu trabalho de babá, de limpar casa, de cuidar de idosos, de limpar shopping de madrugada. Na verdade, é o que eu sempre falo, não é shopping, é restaurantes super mega gordurentos de madrugada. Trabalhar de domingo a domingo, eu não queria mais. E principalmente por causa do frio. Tudo que me levou a fazer o que eu faço hoje, além de não ganhar o suficiente nem para pagar as contas, foi o frio. Porque, por exemplo, hoje eu tô em casa, tô com roupa, gente, com roupa normal, sou uma pessoa comum, como você. Isso hoje que eu não tô de pijama, mas geralmente eu tô de pijama em casa e tá tudo bem, né? Eu tenho certeza que várias pessoas que estão trabalhando lá fora, eu tô olhando aqui pra janela, tá um frio, mas hoje por acaso não tá vento, mas tá muito frio. Além de eu ser friorenta, mas pronto. Então, eu então, eu tenho esse produto até hoje, inglês e espanhol, e tenho o outro produto, que é em 6 idiomas. Né? Por quê? Porque quando eu tive que investir de novo, né? Lembrando que o primeiro investimento, eu fiz um empréstimo. Sabe por quê? Realmente, eu lembro de uma live que uma pessoa falou assim, será que dá pra começar do zero? Claro que dá, mas você nunca começa do zero. E eu entendi a ideia, que tipo assim, ou você começa com dívida, ou você começa com algum tipo de experiência, seja ela qual for, até mesmo na tua vida. Então, assim, pronto, eu simplesmente, e aí eu tô de acordo com aquilo que as pessoas dizem também, que é, quem quer faz, quem não quer sempre vai arranjar uma desculpa. Sempre vai arranjar uma desculpa. Por pior que seja a situação, que não seja um investimento, mas seja o que for, você precisa fazer alguma coisa diferente. Senão você não vai sair do lugar onde você tá hoje. Então, gente, é claro que dentro de um mês eu só estava aprendendo ainda, né? E a gente tá aprendendo a vida toda, até o último dia da nossa vida a gente tá aprendendo. Eu sei que, geralmente, eu não digo de mim porque eu nunca fui assim, mas a maioria das pessoas querem as coisas pra ontem. E no digital, então, elas entram e querem o resultado pra amanhã. Mas não, gente, não é assim. Pode ser, porque no digital tudo é possível.
mas não é assim, gente, não é assim. Então, o que acontece? Quando eu comprei o produto em 6 idiomas, aí as pessoas começaram a investir comigo, né? Só que eu poderia tanto dar suporte como não. E eu sempre penso em dar suporte às pessoas, porque o que é o a mais? A pessoa pode comprar o produto qualquer outra pessoa, porque não tem suporte, né? Ou tem o suporte do grupo, entende? Do produto. Então, assim, eu sempre dei o suporte para as pessoas. Mas chegou um belo dia que eu falei, gente, eu não quero. E chegou um belo dia, eu sou uma pessoa alegre também, mas eu sou super calma, sou super palhaça, sou super emotiva, choro por tudo por nada, mas pronto, sou assim. É um pouquinho de mim, além do cor-de-rosa que eu amo, né? Pronto. Então, o que acontece? Eu já fiz dancinha, nada de funk, nada dessas coisas, mas tipo assim, né? Fazia assim, né? E escrevia frases assim no meio, né? Do vídeo. Gente, não tem nada de mal isso, mas eu cheguei numa fase que eu falei assim, eu tô deixando de ser eu. Ou melhor, eu nem sabia quem era eu. Nem sabia quem era eu. Mas pronto. E dou suporte ainda a algumas pessoas que têm o curso americano, né? Lembrando que ganha $422, né? Por cada venda. É muito bom, né? Mas eu falei, eu não quero mais. É muito difícil quando você tá ganhando, você vai falar, eu não quero mais. E não é eu não quero mais os $422 de comissão. Não, eu não quero mais tá só vendendo, né? Tudo na vida é vendas, mas você tem que vender sem parecer venda, né? Não sei se você me entende, mas pronto. Resumidamente, também não queria voltar pro meu trabalho, né? Esses trabalhos todos que eu já falei. Então, eu falei, ok, vou procurar uma maneira de fazer dinheiro online sem aparecer, que esse produto também ensina, né? Só que não da maneira que hoje eu faço. E é muito mais fácil. Sinceramente, é muito mais fácil. Você não quebra a cabeça. Mas você tem que tirar tempo pra fazer, né? É tipo assim, alguém pode dizer que é difícil, mas o que é difícil? É muito mais difícil lá fora, trabalhar no frio, é muito mais difícil ganhar 5 euros por hora, que eu me matava de trabalhar para limpar a casa, ou de uma paragem para outra do autocarro, que eu congelava quando era frio. Então, assim, o que é difícil para você? Então, foi aí que eu comecei a investir em outros cursos, porque não foi só um, e mentorias também, para começar a fazer páginas sem aparecer, né? Eu já tinha uma há muito tempo atrás, mas nunca saberia que isso dava pra ganhar dinheiro online, sem aparecer, né? Eu colocava lá minhas frases, as minhas coisas, mas só pra desabafo pra mim mesmo, né? De algo que eu tava passando. Mas, aí quando você realmente sabe como fazer a coisa começa a dar certo. E claro que eu já vim de uma jornada, né, no digital. Então, o meu primeiro resultado com as páginas sem aparecer foi em 32 dias. Mas eu simplesmente não fiz e fiquei esperando. Eu fui atrás das pessoas, né? Só que é muito mais difícil, porque você vai atrás, né? Fui em grupos de Facebook, dizendo isso, dizendo aquilo, nananana. Mas hoje simplesmente a página trabalha por você se você faz. Então eu investi em um, estudei tudo, investi em outro. Também investi no TikTok, não sei em qual rede que eu vou colocar, então, mas pronto, investi. Fiz também canal no YouTube sem aparecer, também deu certo. Fiz uma vez só tráfego pago, também falei, não quero mais, porque depois eu tenho que gastar mais, e pra isso eu quero ter dinheiro, né? Fiz loja virtual. Mas olha, o melhor para você trabalhar é a afiliação. Mas, por exemplo, eu tô aqui, você tá me vendo, porque eu tô me dispondo de aparecer, porque eu não precisava aparecer, porque as minhas páginas sem aparecer já fazem dinheiro por mim. Então, só que no meio da jornada, cada fase você muda, gente. É incrível. É igual o mesmo jogo. É como fala o joguinho, o videogame, né? Você vai uma fase, outra fase, outra fase. Não é investir no TikTok, tá? É investir em mentoria pra fazer lá, né? Aí fiz também conta lá. Tem umas contas que eu tenho, que eu só não tenho uma hoje, tenho algumas, muitas. Uma delas é sem aparecer, duas é aparecendo. Então, assim, mas eu fiz pra trabalhar no shopping, né? No shopping, no TikTok Shop. E eu falei, gente, mas ela tem que aparecer. A não ser que eu saiba mexer com IA, mas eu não sei mexer com IA. Então tá tudo bem. Então eu falei, não, deixa lá. Deixa lá. Mas eu quero aparecer de outra forma, que eu não consegui fazer os vídeos lá no meu Instagram, porque é muito difícil fazer vídeos de conscientização, de motivação, dentro do que eu gosto de fazer no frio. Então eu falei, ok, então vamos chorar, né, e ficar em casa, ou vamos trabalhar de limpar a casa. Não. O que eu fiz? Fui fazer as páginas sem. Então tudo é decisão, é como eu falo, tudo é decisão. Então, se eu não podia aparecer, então vamos fazer dinheiro sem aparecer, né? Se eu não quero fazer tráfego pago, então vamos fazer no orgânico. Mas no orgânico tem que ir trabalhar, né? Não que no tráfego pago não, mas cada fase do jogo, né? Cada fase do game, seja no digital ou na vida real, você vai ter que fazer alguma coisa, senão você não vai ter resultado nenhum, né? Nem como pessoa, nem financeiro. Então, ok. O que eu ia falar? Então, o que eu tive que fazer? Estruturar as minhas páginas sem aparecer para que elas fizessem dinheiro, né? Aí eu coloquei produto de afiliado, tentava vender nas histórias, algumas coisas saíam, né? Algumas vendas saíam, mas
não é a verdadeira forma de trabalhar com as páginas sem aparecer. E aí foi que eu encontrei a maneira de fazer dinheiro online sem aparecer com as páginas que não precisa mostrar o rosto. E detalhe, gente, que é uma coisa muito importante. Eu só comecei a fazer as páginas sem aparecer porque eu me reencontrei. Eu falei, gente, peraí, qual que é a minha dificuldade? Eu frio, então peraí, não posso aparecer, ok, não quero aparecer. Então como que eu vou fazer? E aí também eu comecei a ajudar algumas pessoas, ensinar algumas pessoas a fazer páginas sem aparecer, né? Porque eu hoje moro num país frio, né? Eu moro num país frio. Não é muito frio, mas pra mim é muito frio. Então, se eu não quero trabalhar lá fora, eu tenho que fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Então, o que eu resolvi fazer? Mais uma vez, as páginas sem aparecer, né? Mas eu falei assim, e sem contar, na comunidade que eu tô, tem mais de 130 mil alunos. A maioria é travado. Então, também foi aí que surgiu a mentoria. E também, por quê? Porque as pessoas que compravam os cursos de afiliados que eu tinha, né, que era praticamente, geralmente os últimos, assim, foi mesmo de fazer página sem aparecer, mas também ficavam bloqueados, também não tinham resultado, né. Uma ou outra pessoa teve resultado. Mas aí eu falei, gente, então peraí. Então o que eu vou fazer? Ao invés de fazer curso gravado, eu vou fazer uma mentoria. E é muito mais difícil. Por quê? Porque eu tenho que aparecer. Eu não preciso aparecer nas minhas páginas sem aparecer. Tanto faz se eu tô de pijama, se eu tô com frio, se eu tô com cólica, se eu não tô bem comigo. Tanto faz, porque ninguém sabe quem tá fazendo. Mas eu tenho que fazer ela direitinho, né? Então, foi aí que surgiu a mentoria, né? E lembrando que, mais uma vez, eu vou fazer por turmas, para que mais pessoas... possa mudar a tua vida financeira e pessoal, porque tem também uma parte de mentalidade. Então, o que acontece? Porque a mentoria eu vou pegar na tua mão e vou falar assim, olha, faz isso. Gente, não precisa de página de vendas, não precisa nada. Nada, não precisa nada. Você só precisa ter a sua página, tua página nas redes sociais, né? Seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Pinterest, em outras plataformas. E pronto. Já algumas pessoas já compraram também, umas que não tem nenhum seguidor, começou do zero. Outras do zero no Instagram, né? Ou em qualquer outra rede social, sem nada de seguidores e pronto. E outras que já tem mais de 1 milhão de seguidores e não monetizava. Nem eu acreditei. Nem eu queria. Então, nem eu queria acreditar, porque eu falei, gente, como assim? 1 milhão de seguidores e não monetizava. Mas isso porque eu sei, porque eu fui falar com a pessoa, né? Porque eu tive acesso a algumas pessoas. Como eu tenho hoje, tô numa comunidade que as pessoas têm mais de, eu vou falar assim por alto, tá? De 100 mil pessoas, 100 mil seguidores e também não monetiza. E com o mesmo método, um dos mesmos métodos que eu aprendi. Mas o que acontece? Eu só não fiquei naquilo, eu tive que corri atrás, fiz, desfiz. E além de mentorias que eu também paguei, né? E vocês vão pagar muito menos por muitas informações valiosas, que você que tá no Brasil vai fazer em reais, mas você também pode fazer em dólar, né? Que eu vou ensinar também. Que aí, através do método que eu fiz em reais, eu fui testar em dólar também, por que não? Então é sobre isso, gente. Eu sou muito de buscar, sabe? E eu sou muito de ajudar as pessoas. Mas aí, tantas pessoas estavam me pedindo ajuda gratuitamente, e tudo bem, porque nem tudo... Eu sempre falo que nem tudo tem que ser pago e nem tudo sempre tem que ser gratuito. A gente tá aqui pra servir, não pra só ser servido. Então, quando a gente serve, é muito... Quando a gente é servido, é muito melhor, é muito bom. Mas quando a gente serve, a gente se sente grato. A gente se sente... não é grato, a gente se sente... feliz, né, de ajudar as outras pessoas. Mas aí, olha, eu vi isso aqui num evento que eu tive e até anotei, né, que diz assim, você precisa ser obcecado por aquilo que você faz. Como assim ser obcecado por aquilo que você faz? Pensa em algo que você faria por muito tempo, não é ficar numa piscina, isso e aquilo, eu tô falando em relação ao trabalho. Apesar que o digital pode nos proporcionar isso, mas ainda não posso, né, mas só de estar de pijama quentinho na minha casa, com roupa normal, assim, e trabalhando na minha casa enquanto lá fora tá frio, eu sou muito, muito grata. E lembre-se sempre, seja grato por cada pequena conquista, porque são as pequenas conquistas que te levam ou que te deixam mais próximo daquilo que você quer estar. Então, a pessoa disse assim, né? A pessoa que estava fazendo a palestra. Você precisa ser obcecado por aquilo que você faz. Lembre-se, pense em algo que você ama fazer e que você passaria horas fazendo aquilo. Dentro do que eu gosto de fazer, eu amo fazer o que eu faço. Passo horas fazendo aquilo e tá tudo bem. Aí, ele deu um exemplo do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, quando ele... Quer ver? Quando ele começou, ele sabia fazer os gols que ele sabe fazer hoje. Mas hoje, ele é craque em fazer muitos gols. Porque ele treinou aquilo muitas vezes. Então, tudo na vida é treinável.
Mas não tem nada melhor do que, por exemplo, eu também limpava a casa bem, eu também cuidava de um bebê bem, eu também cuidava de uma idosa bem, também limpava um restaurante gordurento bem, né? Por quê? Porque eu sempre fazia aquilo, então quanto mais fazia, melhor eu ficava. Mas eu não queria fazer isso pro resto da minha vida, né? Então, quanto mais você fizer aquilo que você faz, você vai ficar melhor, mas nada melhor do que você fazer aquilo que você ama fazer, seja homem ou seja mulher. Porque eu já ajudei homens também, tá? Então, deixa eu ver aqui. O que mais que ele disse lá? Peraí. E assim, claro que, por exemplo, o que eu mais quero hoje na vida, pra quem me conhece aqui ou pra quem tá chegando aqui, é estar num país só quente. Mas eu ainda não tenho, né? E tô sendo muito transparente de falar a vocês, né? Não sou milionária, mas hoje eu já ganho muito mais do que eu ganhava lá fora. E tô trabalhando dentro da minha casa. Então, você que é mãe, você que trabalha no Uber, você que trabalha na construção, na mecânica, ou por algum porquê você não quer aparecer, é só você ler a legenda que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Mas assim, não é só porque eu quero estar num país só quente que eu vou aproveitar só quando eu estiver num país só quente. Eu já tô aproveitando, já estando na minha casa, de pijama, quentinho, trabalhando da minha casa, sem precisar sair lá fora. Então aprecie a vista até chegar naquela outra maravilhosa vista que você quer. Porque não é só no final que é bom, é no meio. No meio da sua jornada, você vai aproveitando cada pequena conquista, o não precisar acordar com o despertador, o tomar café tranquilamente. Porque assim, a sua jornada, eu até escrevi aqui, ela só vai acabar quando você deixa de respirar. Então, mesmo que você chegue lá, mesmo que quando eu chegar lá no país quente, né, do jeito que eu quero, isso e aquilo, eu vou querer estar em outra fase de novo. Porque se a gente não quiser melhorar a cada dia, vai ter alguma coisa de errado, gente. Então, assim, se você quer realmente. Claro que o lançamento vai ser um preço, depois vai ser outro, porque tem que ser diferente, e também vai ter uma mentoria individual. Também vou fazer algumas coisas no meio, também, para ser bom para algumas pessoas também. E lembrei também de uma coisa que o Pablo Marçal disse num evento que eu tive online, foi pago, não foi gratuito. Mas ele fala muita coisa gratuita, né? Que nos ajuda muito também, nos faz acordar, né? Então, assim, que por vezes a gente passa, vamos supor, dos 13 aos 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 5 anos, certo? Então, imagina que você passa 5 anos da sua vida, ou melhor, talvez não, muito mais anos na sua vida fazendo algo que você não ama fazer. Então, a hora que você silenciar, porque é no silêncio que a gente encontra o que a gente ama fazer, porque a gente tá tão na correria do dia a dia, ou tão só querendo ganhar dinheiro, que esquece do que a gente realmente ama fazer. Mas foi só essa transição de deixar de aparecer, mas foi só nessa transição de deixar de aparecer, mesmo eu estando já ganhando dinheiro, que eu olhei pra mim e chorei pra caramba, apesar que eu já sou chorona, sabe? Me fiz perguntas e, ok, eu vou ficar sem aparecer. Como que eu vou fazer sem aparecer? Eu vou fazer o que sem aparecer? Porque assim, hoje eu vejo pessoas também que tá na comunidade, em comunidades que eu tô, de alguns grupos, de alguns cursos que eu comprei, que virou a cabeça por causa do dinheiro, né? A pessoa ganha 12 mil reais por mês, mais ou menos 12, 15 mil reais por mês, mas começou a fazer páginas de traição, páginas que homem faz mal às mulheres. E eu tentei, de alguma forma, né? Porque a gente acha que não custa nada a gente, não digo conscientizar, mas falar alguma coisa que a pessoa, de uma certa forma, ela tá fazendo errado, né? Mas o que acontece? Até mesmo sem ferir a pessoa, né? Que assim, olha, você é uma pessoa, tipo, não tá de acordo com o que você demonstra ser, né? Ele fazia vídeos tão bonitos, né? De motivação, sem aparecer, né? E depois ele falou, não, mas vídeo de motivação não tava dando visualização pra mim. Então eu tive que ir pra esse lado, tipo, oi? Né? Então, se pergunte, né? Não deixe o dinheiro ser a coisa mais importante. Porque até mesmo sem aparecer, é muito mais fácil você fazer coisas que não são íntegras. Então, pensa em qualquer conteúdo que você vai fazer mesmo sem aparecer. Porque tudo que a gente faz, independente da religião que a gente tenha, tudo que a gente faz, a gente tá relacionado à nossa relação individual com Deus. Tá? Tudo. Então, pense antes de postar. Olha, já vejo muitas pessoas fazerem a mesma mentoria que eu, mas longe do que eu vou oferecer a cada um de vocês. Então, assim, só para relembrar, mas eu vou deixar escrito, né, para que a pessoa possa ver o que tá dentro da mentoria. Além de várias coisas que eu vou colocar mais lá, mas eu vou tentar aqui falar alguma coisa. Vai ser 3 meses de mentoria, tá? Então, são 90 dias, né, de mentoria. E dentro desses 90 dias, você vai ter uma aula a cada semana, de pelo menos 1 hora
de 1 hora, 1 hora e meia por semana, tá? Totalizando 12 aulas. E o suporte, então, que na verdade é a comunidade, que a comunidade vai fazer super... A comunidade que vai fazer super diferença, né? Mas você vai estar lá. O que talvez eu vou fazer no meio desse tempo todo, porque muita coisa vai melhorar, porque eu quero dizer a vocês que tudo que é grande começou pequeno. E praticamente vai ser uma escola digital. Então, dentro dessa escola digital, por assim dizer, dessa comunidade, eu vou também fazer alguns eventos online. Claro que alguns vai ser gratuito e alguns vão ser pagos, né? Mas vai ser menos. Então, você também pode estar lá para, de alguma forma, usufruir daquilo que eu vou fazer também, né? Não só eu, mas algumas pessoas. Então, além de eu também fazer eventos online, gratuitos e pagos, no meio de tudo isso que a pessoa vai ter de bônus, eu também vou convidar algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas que eu conheço, e pronto, que algumas vocês podem até conhecer também. Mas, e o principal de tudo, é que no meio dessas páginas sem aparecer, eu tenho certeza absoluta que você vai se reencontrar. Porque primeiro que ela vai fazer dinheiro pra você. Vamos dizer assim, de uma maneira mais rápida de entender, né? Ela vai fazer dinheiro por você, porque você vai estar trabalhando com ela. E depois você decide se você quer aparecer ou não, né? Algumas pessoas que eu já dou suporte, algumas já recomeçaram a aparecer, né? Dentro do seu porquê, né? Algumas são mulheres e um homem, no caso, né? E ajudando outras pessoas. Então, algumas pessoas que eu já dou suporte também já dão suporte a outras pessoas, né? Então, é incrível, né? Mesmo que a gente tenha medo de fazer algumas coisas diferentes, né? Do que a gente faz, por exemplo, né? De voltar a aparecer aqui e ajudar mais pessoas, ensinar mais pessoas, ver outras pessoas fazendo também, ou tendo resultados mesmo sem aparecer, é incrível. É incrível, né? Então, olha, hoje, por exemplo, uma pessoa fez mais de 30 mil sem aparecer. 30 mil reais. 30 mil reais. Então, é incrível, né? Saber que o que você passa pra pessoa, desde que a pessoa faça, ela vai ter resultado. Então, é incrível. Pronto, eu vou deixar aqui os links, né? Vou deixar o link também do treinamento. E isso vai ficar gravado, tá tudo bem. Que dia 11 do 1 a pessoa vai ter um preço totalmente diferente de outra turma que eu vou abrir, né? Que praticamente eu vou abrir depois de praticamente 2, 3 meses também. Vai ser diferente o preço, mas o valor vai ser... O valor que eu vou entregar é o mesmo, né? E sempre se atualizando, né? Também tem isso. E depois a mentoria também individual, né? Então, é isso. Vai estar gravado. É só você ler a legenda, seguir as minhas redes sociais, que você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo. E lembrando sempre, a sua história é muito importante. Mesmo que você ache que a sua vida é sem graça, que eu já achei da minha, que era um dia na vida que eu achei que a minha vida também era sem graça, sempre agradecendo pela minha vida. Mas eu não sabia por que eu... eu não sabia por que eu sou quietinha, por que eu sou calma, por quê. Ou porque quando eu tava em evento eu não falo com toda a gente, também fico mais no meu cantinho. Então, tudo isso tem um porquê. Não digo que a gente tem que ficar no nosso cantinho, né? Quanto mais pessoas a gente fala, melhor, né? Mas eu também sou um pouco tímida, né? Então, não é sou, estou, né? Mas pronto, mas tem coisas que não vai mudar em você, né? Você pode melhorar, mas não vai mudar no sentido de que não vai mudar a sua essência, entende? Então eu sou assim, já falaram mal da minha voz, que é baixinha, que é fininha, mas gente, cada um nasceu do seu jeito, por um porquê. E outra coisa, até que eu também falo sobre isso. Você é ferramenta única usada nas mãos de Deus, mas para isso você precisa se deixar ser usado da maneira que você veio ao mundo. Porque, assim, por exemplo, até mesmo em relação ao digital, tem tantas pessoas que estão dando certo, mas é mais difícil a gente ver pessoas comuns como eu, como outras pessoas que eu também conheço, comuns que deram certo, né? Ou melhor, que deram não, que estão dando certo, né? Porque você vai dar certo até a hora que você, enquanto você não desistir, você dá certo. Mas se você desistir, acabou, né? Pronto, ponto. Então, assim, você nasceu do seu jeitinho por algum porquê, né? Então, deixe ser usada por Deus da maneira que Ele te fez, por algum porquê. Mas agora, neste momento, você só precisa trabalhar com as páginas sem aparecer, sem precisar aparecer e sem ter que vender, como eu, por exemplo, tô falando aqui da minha mentoria, tô falando aqui, tô aparecendo, tô tendo que explicar como funciona. Não, nas páginas sem aparecer você não precisa falar com ninguém, mesmo sem ter o minichat. Mesmo sem ter o minichat, eu já tive o minichat, agora eu já não tenho mais, porque não precisa ter o minichat, gente. E isso eu aprendi, isto eu falo que eu aprendi sozinha, porque eu tive que fazer testes, eu tive que ver como, da maneira possível, mais possível, de fazer tudo orgânico. Pode ser que demore um pouquinho mais? Pode. Porque com o ManyChat é mais rápido, mas tudo depende
do seu porquê. Então eu falei, não, eu tirei o Manichete e comecei a fazer da maneira que eu testei e deu certo, né? Que eu vou falar pra vocês. E é sobre isso, gente, dá pra ser organicamente. Então, se você quer fazer página sem aparecer, sem precisar mostrar seu rosto, por um período na tua vida, até a hora que você achar que se você tá ok de aparecer, esteja no grupo. E claro que esse vídeo aqui vai ficar gravado, então pode não ser grupo, né? Mas entre em contato comigo pelas minhas redes sociais. E de alguma forma, mesmo que você apareça no teu Instagram, eu posso analisar o teu Instagram dentro do conhecimento que eu tenho hoje e saber visualizar uma maneira de você fazer dinheiro por lá, se você quer continuar aparecendo, e nas suas páginas sem aparecer, se você tem ou não tem. Se você tem, eu vou te mostrar uma maneira que você pode fazer tanto em reais como em dólar. E se você não tem uma página sem aparecer, né, entra também em contato com as minhas redes sociais que eu vou te ajudar. Independente de qualquer coisa, se você não está monetizando em qualquer rede social que você tenha, entre em contato comigo, que eu vou de alguma forma analisar o teu perfil para ver se realmente você... Eu quero analisar o teu perfil, seja aparecendo ou não. Eu vou visualizar alguma forma que você pode monetizar por ali. Mas hoje eu estou ensinando pessoas a fazer páginas sem aparecer e viver dela. Se você monetiza ou não e quiser saber um pouco mais sobre isso, é só entrar em qualquer uma rede social que eu coloquei aqui na descrição da legenda, tá bom? Beijinhos e sempre acredito em você. E lembre-se sempre, o sonho é só teu. É só teu. Ninguém vai saber melhor do que você. E por vezes não vai ter ninguém te apoiando. Mas você tem que acreditar em você. Gente, é só lembrar do Cristiano Ronaldo. Apesar que a mãe dele acreditava nele, mas, por exemplo, que não tenha ninguém. Se você não correr atrás por você, ninguém vai conseguir correr atrás por você, porque ninguém tá 24 horas com você. Mas às vezes aparece na tua frente e você tem que Mas às vezes aparece na tua frente e você tem que distinguir se ou por que aquilo apareceu pra você. Pronto, melhor dizer assim. Então é sobre isso, né? Alguém apareceu aqui na minha telinha por causa de algum porquê. Eu agradeço muito, porque tudo foi foi válido pra mim. Até os meus erros que eu tive. Porque assim, você só vai ter erro tentando acertar. Se você não tentar fazer nada, nada vai acontecer. Então plante primeiro e depois colha.